Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Dia de leitura das previsões das energias da semana astrológica. Então, bora começar essa leitura, porque a semana ela tem um um ápice muito grande de energia que será consagrado com um eclipse na quarta-feira. Então, bora lá, porque essa é a movimentação mais interessante e a gente começa por ela para vocês entenderem como que esse eclipse ele vai se manifestar as suas energias aqui em nossa pequena estrela. Então, bora lá. Aqui, nessa parte de cima, então, nós temos o dia 11 que será amanhã. Nessa parte de baixo aqui é hoje, tá bom? Então, a gente tem o dia 11 e, se vocês prestarem atenção, no dia 12 de agosto, a gente tem o alinhamento perfeito de Sol e Lua com o planeta Terra estando aqui no centro, né? Então, o encontro destes dois grandes astros, né, que é o nosso pai e a nossa mãe, eles entram nessa conjunção, quase como um romance, né, aonde vão emanar a sua energia aqui em nosso planeta Terra, nós como sendo o filho, né? Então essa união, né, desse momento do Sol com a Lua, do pai com a mão, é um momento de fecundação, de acordo com os nossos estudos, tá? Então, esse momento de fecundação, esse momento de uma força onde a lua nova representa aquela força interior dentro da gente, como uma espécie de semente que nós plantamos para germinar, né? Nesse momento, o nosso Pai Sol ele fecunda, né? Toda essa força dentro do Filho, né? Que é a nossa estrela e que somos nós também. Então, esse eclipse solar que vai acontecer, ele acontece duas vezes por ano, o eclipse solar, e depois de 14 dias, sempre nós temos o eclipse lunar, né? E isso acontece 4 vezes ao ano. Então, nós temos dois eclipses solares e dois eclipses lunares, né? Que conversam esses eclipses, né? O solar com o seu lunar. Então, nesse movimento, né? Se a gente imaginar como que é essa conversa, como que é o posicionamento. Então, nós temos o Sol, a Lua e aqui nós temos o nosso globo terrestre, aonde eles se encontram perfeitamente alinhados e aonde a Lua ela se posiciona formará uma grande sombra, né, aqui em nossa Terra. E os lugares que vão poder visualizar, né, estão no hemisfério norte, na Groenlândia, Estados Unidos, pega a pontinha da Europa ali, né? Então, esse eclipse ele vai passar lá por cima, pelo hemisfério norte, a galera de lá vai conseguir ver esse eclipse, mas, né, os seus eflúvios eles energéticos, né, eles se manifestam no nosso globo terrestre inteiro. Então, essas energias, elas são uma fecundação dessas duas forças. E se vocês puderem, como se vocês visualizarem aqui, Sol e Lua, em conjunção aonde? Em Leão. Então, este momento, esta semeadura, essa semente, essa oportunidade que nós vamos ter é de plantar em nós aquela autoexpressão, o brilho pessoal, a confiança, a liderança daquilo que nós desejamos, de nossos projetos, de nossos objetivos e metas. Então, na quarta-feira é um momento super especial para você fazer uma meditação, para você entrar em comunhão com essa energia silenciosamente, internamente, aonde a força
da sua autoafirmação, do brilho, da criatividade, da sua motivação, do seu entusiasmo, da sua individualidade colocada nos seus objetivos, nas suas metas, para que aquilo se torne realidade, se torne parte da sua vida. Então você semeia nesse momento essas vibrações dentro de você para que elas se manifestem em vida. E além dessa manifestação, um outro agente planetário que está fazendo parte de toda essa movimentação energética, né, que a gente tem nesse eclipse é o signo que rege a Lua, né? Então, muito interessante, porque aqui nós temos esse Sol em Leão, e Leão rege o Sol, e Câncer rege a Lua. Então, aqui nós temos uma manifestação muito forte de Leão em conjunto com Câncer, né? E se vocês observarem aqui, no dia do eclipse, Marte vai ter ingressado em Câncer. Então, como a Lua é regida por Câncer, esse Marte que está presente na égide de Câncer, ele vai influenciar com mais força essa conjunção, já que Marte também, relembrando, é um dos regentes planetários do ano. São Marte e Júpiter, né? Então nós temos os dois regente planetário fazendo parte dessa conjunção, desse eclipse que vai trazer essa força de vibratória para a Terra como uma grande oportunidade para a gente manifestar, para a gente interiorizar em nós, semearmos a que nós desejamos, colocar o nosso brilho, a nossa confiança, a nossa criatividade nas experiências, dos nossos objetivos e metas, acreditando, com fé e Marte pedindo para a gente ter o direcionamento, ter a força da conquista, do movimento. E também, além dessas manifestações, não esquecer que este Marte ele está em Câncer, então uma força sentimental. Câncer ele mobiliza sentimento, a força emocional, a força sentimental. Então, utilizar nas nossas meditações a força do sentimento para a gente conseguir manifestar tudo que nós acabamos de falar. Então, você pode, né, na sua meditação, trazer palavras, trazer uma inspiração, né? Eu sinto que eu estou realizando os meus objetivos e metas com criatividade, com autoconfiança, com brilho, com autoexpressão, com firmamento, com fé, com otimismo, e você semeia isso em você. E uma parte muito importante para que toda essa movimentação, toda essa energia seja aproveitada por todos nós, é que assim como a semente de uma planta é sensível quando ela germina, que nós temos aquela pequena plantinha, aquele pequeno caulezinho que sai da semente e ele é muito sensível. Então, durante um período de 14 dias até que a Lua se torne cheia e forme o eclipse lunar lá do outro lado, que vai ser em peixes, é, é importante que nesses 14 dias de quarta-feira, na verdade, a partir de hoje, e eu já explico por quê, mas voltando ao ponto de quarta até o momento da lua cheia, nesses 14 dias, é a gente fazer a nossa manutenção do equilíbrio, da harmonia, para que aquela semente que nós vamos plantar nesta quarta-feira ela encontre um ambiente saudável, ela encontre as energias em harmonia para que ela consiga se firmar dentro do seu ser. E a lua cheia é um momento, né, onde você tem esse expandir, né, dessa semente. Então, nós vamos passar por essa lua nova que leva em torno de 7 dias. Depois vamos passar pela lua crescente, onde essa plantinha já
começou a crescer e na fase crescente ela vai ganhando corpo e na lua cheia é o momento que ela solta suas folhas, é o momento que ela solta seus frutos. Então, é um momento que aquilo se firma em você e gera, de uma certa forma, manifesta-se já dentro da sua vida, de alguma forma, naquilo que você desejou, naquilo que você colocou, as suas intenções, tá bom? Então, vamos fazer esse trabalho de aproveitar esse eclipse lunar. Semana passada a gente conversou sobre o diamante em Vênus, essa grande oportunidade que nós temos para ser manifesta desde que nós conseguimos. Desde que nós consiga trabalhar, né, aquilo tudo que parece certo, mas que se você observar, se você analisar, de repente aquilo não faz o seu propósito de vida, é o propósito de outras pessoas, mas o seu propósito é outro, e você identifica, e você começa a trabalhar isso, e as forças, os eflúvios vêm, e aquele diamante começa a se manifestar. Isso é uma forma, tá bom? Se você não assistiu o vídeo passado, assista para você entender esse diamante. Então, nós temos esse diamante, agora nós temos esse eclipse, e novamente, nós que temos a oportunidade de ter essas informações e conseguir aproveitar essas energias que os astros emanam para a gente, é de uma grandiosidade enorme para a gente poder transformar, para a gente poder trazer mais fluido, trazer mais fluxo para a nossa vida, para a gente andar pouco melhor ou a passos largos em direção aos nossos objetivos e metas. Então, aproveitem, né? Vamos aproveitar. Eu mesmo já estou fazendo o meu trabalho para poder me conectar, né? Porque você pode fazer um trabalho antes desse eclipse, né? Já que nós temos uma lua minguante que está em Câncer, que vai depois passar para Leão, e aí em seguida ela entra no seu eclipse no dia seguinte. Nós vamos comentar sobre isso, tá bom? Apenas lembrar que esse eclipse, quando ele surge do outro lado, ele vai demonstrar, ele vai revelar. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, dia 12, dia do eclipse, mais 14 dias, vamos para o dia 26. Então, aqui, dia 26, nós temos alinhamento de Sol e Lua, tá? Então, nesse momento, onde nós temos essa movimentação, né, desse eclipse, a gente vai ter essa movimentação desse Sol e dessa Lua, tá? Então, com esse Sol em Virgem, esse eclipse, pessoal, eu fui dar uma pesquisada aqui. Ele vai acontecer entre o dia 27 e 28, tá? Então nós temos aí, é um período de 15 a 16 dias, tá? Porque a Lua, ela faz as suas fases em aproximadamente 7 dias, tá bom? Então, nas contas, eu fiz com 14, mas como é aproximadamente 7 dias, ela vai passar o eclipse no dia 27 e 28, tá? E aí, quando esse eclipse acontecer, agora sim, com a informação que bateu que eu falei lá atrás, que ela vai acontecer aqui em Peixes, a sua lua cheia e em Virgem, né? Então, esse eixo, ele vai revelar, né? Tá bom? Você semeou o que as suas intenções, né? No eclipse solar que tivemos em Leão, com toda o brilho, a criatividade, a força, a inspiração, a fé, o acreditar. E aí o outro eclipse vai dizer nesse eixo de Virgem e Peixes, beleza, mas e aí? Tá colocando em prática e as coisas serão reveladas, porque Virgem é você colocar suas ações no dia a dia, para você conseguir
um dia realizar e chegar a realizar o teu sonho, né? Que são o arquétipo de peixes, né? Do sonho. Então, no próximo eclipse, nós vamos ter um tema sobre este assunto, tá bom? Como que será esse eclipse de revelação e que nós iremos conseguir observar aqui do Brasil, né? Esse eclipse, então será maravilhoso, tá bom? Então vamos voltar aqui para esse eclipse solar que nós vamos ter aqui, né, no dia 12. E como eu disse, aquela preparação que nós vamos ter a oportunidade de fazer, nós já entramos então na análise da Lua, tá? A lua minguante, né? Hoje ela se encontra em Câncer, né? Então, entre hoje e amanhã é muito importante fazer a manutenção, o controle e o direcionamento dos sentimentos, tá? Para que você chegue no dia do eclipse equilibrado, leve, tranquilo. Então, essa lua nova, essa lua minguante aqui em Câncer, né? É importante a gente estar bem firmado com os nossos sentimentos, né? Aproveitar esse tempo para fazer essa meditação de tudo aquilo que firma, de toda a assimilação da experiência, do que nós estamos vivendo. Se você está passando por um momento de dificuldade, de desafios, né? É o momento de você começar a ir colocando esses sentimentos para um pouco de lado, tá? Para que você consiga entrar no seu eixo, no teu equilíbrio, pelo menos durante um momento, né? Para que quando você chegue na quarta-feira, você tenha uma capacidade, uma vibração de ressoar com essa vibração que será enviada para nós, tá? E aí no dia 11, essa lua ela entra aqui em Leão, né, para a gente já entrando nesse movimento do brilho, da criatividade, mas com essa lua minguante da terça-feira, pedindo para a gente olhar para nós, para ver quais são, né, os nossos objetivos, para ver quais são os nossos valores, o que que nós desejamos, o que que nos dá astral, nos dá ânimo, quem somos nós, né, dentro da nossa individualidade, para a gente fazer essa meditação, fazer esse recalibramento, para entrar em equilíbrio, e aí quando chegar na quarta-feira, a gente chegar leve para se conectar com esse eclipse dessa lua nova em Leão, que é uma coisa maravilhosa, porque nós temos o Sol em casa, o Sol em Leão, ele está em casa, ele está com a sua força máxima, e essa lua nova, logo com o ingresso de Marte, trazendo mais essa força do direcionamento, da conquista, do foco, da força do guerreiro ou da guerreira, né, que nós temos dentro de nós, para que a gente consiga firmar em nós. E aí depois do eclipse, até o dia 28, até o próximo eclipse, dar uma atenção a mais, uma atenção especial para que a gente tente ao máximo permanecer em harmonia, porque nós vamos ter uma semente astrológica, uma semente de luz, de boas vibrações dentro de nós. Então, que essa semente tenha um ambiente de harmonia, de paz, de amor, para que ela vá crescendo e até ela florescer e crescer dentro de nós, para que isso dê essa vibração e nós consigamos aproveitar esses momentos que são raros, são apenas 4 durante o ano. Então, é um momento raro, é um momento singular, é um momento de quem tem as informações, consegue aproveitar, consegue, de certa forma, estar um pouquinho à frente, né, para poder direcionar de uma forma, de uma melhor a vida, tá? E aí, depois da lua nova, né, em Leão, no dia seguinte, na quinta-feira, essa lua passa para Virgem, né, e ela traz o mesmo aspecto daquele eclipse lunar que nós vamos ter. Então, essa lua nova, ela entrou em Virgem e ela conversa com a gente. Bacana, você colocou a sua intenção, você colocou as suas energias naquilo que você deseja, as suas intenções, seja um trabalho, um relacionamento, dinheiro, sucesso, seja lá o que você estiver.
desejando, intuindo, direcionando a sua vida. E essa lua nova vai falar: bacana, legal, mas e aí, bora colocar isso em prática, bora colocar isso no dia a dia, vamos organizar para que isso se manifeste na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, para que isso possibilite você de alcançar seus sonhos. Então, essa lua nova em Virgem, ela vai pedir isso para nós, tá? E aí, depois, na sexta-feira, ela continua em Virgem. Depois, sábado, ela passa aqui já para se aproximar de Vênus. E aí, sábado, junto com aquele diamante que Vênus está formando aqui no mapa astrológico, como vocês podem ver, esse grande diamante. Ele tem essa força num eletromagnetismo muito forte para a gente trabalhar, para a gente conquistar o magnetismo, conquistar aquilo que nós queremos atrair para a nossa vida, né? O magnetismo é aquilo que atrai ou repele, né? Então, essa lua nova entrando agora em conjunção com essa Vênus, isso vai ser um trabalho maravilhoso, porque ela vai demonstrar, ela vai dizer, né? É quem está com você, que está no mesmo propósito, no mesmo direcionamento, né? E quem são as parcerias, né, que estão com você. Pode ser lembrando que não necessariamente precisa ser uma pessoa, né, mas pode ser um trabalho, pode ser um projeto, grupos virtuais. Tá bom? Seja os relacionamentos que você tiver na sua vida, isso será, né, um momento de você semear, de você aproveitar. E domingo, acontece algo muito interessante, que essa lua ela entra em conjunção perfeita com a Vênus, que a gente vai fazer o mesmo trabalho e nas primeiras horas da noite do domingo, nós vamos poder visualizar a lua em formato de taça, porque ela ainda é lua nova, com a Vênus acima dela, nas primeiras horas do anoitecer do domingo. Então, nós vamos poder visualizar essa grande conjunção magnífica que nós vamos ter o conhecimento de que aquela pequena estrela lá está formando um diamante com outros astros que são os gigantes das planetas geracionais, Urano, Plutão, Netuno, fazendo esse diamante, e nós aqui no meio, né, recebendo essas vibrações todas como eflúvios astrais direcionando nós como coletivo e também como indivíduo. Então, são essas as energias principais da semana, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem essas vibrações, esses posicionamentos, né, que vão ocorrer nos astros, trazendo grandes eflúvios, grandes vibrações em nossas vidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós temos a previsão de signo a signo e um grande abraço.